Então vamos lá. Agora é a segunda tag que eu estou gravando hoje. Então, os cachorros estão tudo embaixo de mim aqui, não tem nem como mexer. Vamos lá. Luz na minha casa, gente. Deixa os cachorros parar. Então, eu vou gravar agora a tag do futuro. Eu vi essa tag no canal do Thiago Gabi, do canal Lado B, né? Que esse é do canal dele, do Lado B. Então, eu também vi essa tag lá, ninguém me tagueou. Ninguém me tagueou, mas eu estou gravando. Então, a primeira pergunta. Como você se imagina daqui 10 anos? Bom, daqui 10 anos... Ai, gente, daqui 10 anos eu imagino, acho que minha filha é possível, né? Acho que daqui 10 anos eu acho que dá pra ter um filho, vamos ver. 2. Daqui 10 anos você acha que terá os mesmos amigos? Os amigos mesmo, sim, né? Porque eles já vêm comigo desde a infância, alguns e tal. Então, esses que já estão comigo há muito tempo, com certeza vão continuar tendo. 3. Você se vê casada e com filhos no futuro? Como eu já estou casada, eu espero continuar casada, né? E como eu já disse, espero que com filhos, né? 4. Qual o seu maior sonho? O maior sonho, como eu sempre falo, com certeza, é ser mãe e também morar em São Carlos. 5. Que diferença gostaria de fazer no mundo? Se eu pudesse mesmo fazer uma grande diferença, eu queria ajudar os cachorros, né? Os cachorros de rua, os gatos, os animais, assim, que sofrem maus tratos e tal. É uma luta muito difícil, né? Eu não tenho psicológico para isso, para ajudar. Então, se eu puder, assim, sei lá, fazer as pessoas mais felizes, assim, já tá bom, assim. A diferença seria essa, né? Fazer as pessoas mais felizes, pessoas, sei lá, conhecer a Deus, né? De verdade mesmo, ver o que realmente a Bíblia ensina. Então, seriam essas coisas. 6. O que você quer mudar em você num futuro próximo? Gente, o que eu queria mudar em mim no futuro próximo, no momento mesmo, assim, eu poderia falar pra vocês, vou fazer exercício, né, fazer uma academia e tal. Não que eu precise, eu sou magrela, mas assim, porque é importante todo mundo, mesmo que não seja gordo nem nada, mas é importante fazer atividade física, né? Por conta do coração, para não ter colesterol, essas coisas todas. E eu preciso muito fazer, na verdade, alongamento, por conta da minha coluna que dói muito e tal. Então eu preciso muito fazer essas coisas, atividades mesmo. O médico falou para eu fazer uns exercícios com o braço também e tal, que ajuda. Então eu queria muito poder fazer exercício. Queria mudar isso na minha vida. Queria ter mais força de vontade para passear com os meus cachorros todos os dias. Aqui no meu bairro tem muitos cachorros abandonados, muitos cachorros na rua. Então não dá para ficar passeando com eles sozinha, assim. Eu tenho um pouco de medo, né? Então, porque os cachorros, tem muito cachorro que vem em cima, assim. Então eu me sinto mais confortável quando meu marido tá junto, né? Porque daí eu sei que qualquer coisa, enquanto eu tô tentando defender os meus cachorros, ele vai tentando tirar os outros de cima, sei lá. Ou ele tenta segurar os cachorros e eu tiro os outros de cima, alguma coisa assim. Então a gente só passeia com eles só na folga do meu marido, né? Que é uma vez só por semana. Então se eu pudesse mudar, principalmente agora, nessas épocas de horário de verão, eu fico com muita vontade de passear. Porque daí como tá mais claro, porque quer dizer, agora assim, que podem passear, tem 4. Então assim, pra dar uma volta com cada um no quarteirão, assim, eu prefiro que esteja durante o dia. Então, como eu só posso sair depois das 6, né, nesse horário de verão é bem legal, assim, pra sair, mas eu fico com preguiça. Não pode pensar que eu viro um monte de cachorro em cima, aquela coisa toda.
eu já perco a vontade. Então, eu queria mudar isso, eu queria ter mais força de vontade, né, pra poder sair, assim. E daí vem em cima, eu fico com dó, assim, não tenho coragem. Tem muita gente que passeia assim, um cachorro por aqui, assim, que já vai com um pedaço de pau, já passeando com um pedaço de pau, né, pra tacar nos cachorros na rua, ou então com pedras e tal. Mas eu fico meio desconfortável com isso, então, por isso que eu fico com medo, assim, porque daí quando eu tô com, dependendo do cachorro que eu tô, por exemplo, quando eu passei sozinha com eles assim, o Miguel pega no colo, que ele é pequenininho, a Jujuba geralmente é mais macho que tem pra rua, então os machos vêm, cheira, vê que é fêmea, tudo bem. O Bento, eu não consigo nem andar com ele, porque na rua, quando eu saio sozinha com ele, ele só quer ir no colo, então eu só ando aqui na frente de casa mesmo. E o Bernardo, ele avança muito em mim quando a gente tá na rua. Então, assim, o passeio dele é eu atravessar a rua e voltar, porque senão ele me detona inteira. Até quando meu marido tá junto, ele vai do outro lado da rua e eu vou junto, e ele é meio doido, ele me morde. Então eu gostaria de mudar isso, mas o que eu vou, assim, deixar mais, assim, o que vai ser realmente a resposta desse vídeo é que eu gostaria de voltar a ficar loira. Me encanei com isso agora, eu tava querendo muito fazer uma mudança, né, tal. E aí eu já fui no cabeleireiro para poder cortar o cabelo, só que os cabeleireiros que eu gosto, que eu conheço, eles não quiseram cortar o meu cabelo, eles falaram pra eu ter a vergonha e cuidar do cabelo, né, que o meu cabelo precisava era de cuidados, que pra tirar tudo de ruim que estava nele, não precisava cortar, era só tratar. Então eles não quiseram cortar o meu cabelo. Aí no domingo eu mesma fui, passei a tesoura, eu tirei foto, gravei até vídeo, mas nada a ver, né? Eu ia postar, mas nem vou postar. Então eu cortei bastante, meu cabelo tava assim pra baixo do peito, agora tá aqui, né? Assim, do jeito que ele tá aqui, assim, mais ou menos. Então eu cortei bastante, adorei, porque agora ele tá com essa pontinha grossa de cabelo cortado, assim, que eu adoro sentir essa pontinha assim. E agora eu vou cuidar dele. Eu fui no salão esses dias pra ver se ela ia cortar, fui de novo falar com ela pra cortar, ela não quis cortar de novo. Aí eu só fiz a sobrancelha e ela fez uma provinha aqui, um teste de mecha pra ver se tem como eu ficar loira de novo ou não, do jeito que eu queria, né? Das minhas fotos antigas. Acho que vocês já devem ter visto. Quem tá no meu Face já viu. Aqui eu até cheguei a colocar umas fotos minhas numa época, mas aí começou a entrar um monte de homem falando bobeira, daí eu tirei a foto. Mas eu vou mostrar pra vocês. Meu cabelo era detonado, eu não cuidava, porque eu não tenho paciência pra ficar em salão. E cuidar de cabelo em casa eu acho não dava muito resultado. Só que nessa época eu não cuidava mesmo. Vamos ver se... meu pouco. Então eu queria voltar, eu queria, né, poder voltar essa cor aqui, mas o meu cabelo não volta, porque eu tô com muita tinta preta no cabelo, eu tava passando tinta, depois que eu saí do loiro, a última vez que eu estive loira, eu tava fazendo loira em casa, né, nesse tempo aqui eu ia no salão, mas aí depois quando eu comecei a fazer as minhas cagadas em casa, meu cabelo chegou a ficar desse jeito aqui, gente, olha a cor. Ah, não dá nem pra ver direito a cor. Mas tá um laranja horrível. E então assim, eu queria voltar a ser loira de salão mesmo, né? Mas aí o meu cabelo, se eu for fazer qualquer coisa agora, ele vai ficar nesse tom alaranjado feio, de acordo com a mecha que a gente fez aqui. Então eu não sei, gente. Eu vou ver agora se tem como, né? Ela falou pra eu ir lá um dia que tiver um tempo mais quente, porque daí dá pra... aí as luzes, os colorantes lá, sei lá, de repente funciona melhor. Mas então, a resposta é essa, estou ficando muito longo já isso aqui, né? Se eu gostaria de mudar no futuro próximo é poder voltar a ficar loira, mas se não der pra ficar loira, não sei, aí eu acho que não sei o que eu vou fazer. Vou ficar assim mesmo, pelo menos já cortei o cabelo, já deu uma relaxada, porque sabe quando a gente quer mudar, tá louco pra mudar, nossa, não aguenta mais, precisa fazer alguma coisa no cabelo pra dar certo, sabe assim? Quando a gente sente essas coisas, mulher geralmente sente isso, né? Então, eu ter cortado já me aliviou bastante. Então, 7. Qual viagem... Peraí, 6... Ah, tá. 7. Qual viagem gostaria de fazer nos próximos anos?
Adivinha? Não, claro que são caros, né, gente? Eu queria muito poder um dia ir lá de novo, sabe? Passar um finalzinho de semana, pelo menos. E... eu queria muito, gente. Essa é a viagem que eu gostaria de fazer. Nem penso mais em ir pra fora do país, ou pro Nordeste, né, aqui mesmo. Nem penso mais nisso. São caros. Essa é a viagem que eu gostaria de fazer. 8. Quais são as coisas que gostaria de aprender? Em primeiro lugar, costurar, fazer corte de costura e modelagem, né, assim, saber fazer a roupa mesmo, do começo ao fim, tirar o molde até tudo, assim, desde tirar o molde até o acabamento da peça. Eu queria muito aprender a costurar. O que mais? Aprender a dirigir também, queria muito aprender a dirigir. E, é isso. Costurar e aprender a dirigir. 9. Qual vai ser sua arma de escolha? Essa pergunta aqui eu não sei nem... sei lá. Qual vai ser sua arma de escolha no apocalipse zumbi? Uma coisa assim. Eu nem sei o que é isso. Sempre ouço as pessoas falando desses negócios aí, mas não sei nem o que é isso, gente. Então, vou até pular essa. 10. O que você está fazendo para realizar tudo que deseja no futuro? Então, nada, né? Assim, das coisas que eu falei, né? Que eu queria poder fazer atividade física, né? Que é uma coisa que eu queria estar fazendo, que era uma das perguntas que tinha aqui, né? O que você quer mudar no futuro próximo, por exemplo. Essas coisas todas assim. Então, eu não tô fazendo nada. Eu não tô indo fazer academia, né? A gente sempre fala que vai começar. Toda segunda a gente fala que vai começar, a gente não começa. Meu marido também tá precisando fazer academia, né? Dele, porque ele tem colesterol alto, diabetes, essas coisas todas, então ele precisa fazer. Ele emagreceu bastante, parando de comer um monte de coisa que ele não pode mais, né? Por causa do diabetes. E, então assim, mas só que ele precisa fazer exercício, o médico falou. Então a gente sempre fala que vai fazer, mas nunca faz nada, né? Então não estou fazendo nada para fazer academia, não estou fazendo nada para fazer curso, né, de corte de costura que eu gostaria, porque o curso é muito caro, então não tenho condições de fazer agora. Não estou fazendo nada para aprender a dirigir, porque não tenho condições também de tirar carta agora. E treinar aqui tudo bem, eu sei andar de moto, essas coisas, mas só que não adianta nada, né? Tem que ter carta mesmo, né? Tem que fazer as coisas direito. Então, não adianta, eu não tô fazendo nada disso. E pra viajar, por exemplo, São Carlos. Se alguém falasse pra mim, vamos, eu ia, com certeza. Ou então se eu tivesse condições de pagar um hotel, né, por lá, assim, eu iria. Temos conhecidos lá, mas eu, como sou muito tímida, não vou ter coragem de ir pra ficar na casa dessas pessoas. Então, se de repente meu pai falasse, eu preciso resolver alguma coisa lá, porque ele ainda tem a casa lá. Então, se ele tivesse que resolver alguma coisa lá, né, e tal, ou então na empresa que ele trabalhou, alguma coisa assim, e falasse, vão comigo, com certeza eu iria. Ou se meu marido falasse, ou qualquer outra pessoa falasse pra mim, vamos pra lá, a gente fica num hotel, alguma coisa assim, eu iria. Então, mas como não tô fazendo nada disso, eu não tô fazendo nada, né, pro meu futuro, pra realizar essas coisas no meu futuro próximo. A não ser o de ser mãe, né, porque isso aí eu tô tentando, né, mas é a única coisa, porque de resto, não tô fazendo nada. Então, acabou. Então, essa tag também, eu vou taguear a área. Todo mundo que quiser responder também pode responder. Então, essas foram as duas tags que eu ia responder essa semana. Respondido, é isso. Um beijo, tchau, tchau.